O mapa antigo estava empoeirado e desbotado, mas o X marcado em um ponto da costa da Bahia era inconfundível. Atlantis brasileira, dizia uma anotação rabiscada na margem. Meu avô, um mergulhador amador com uma paixão por lendas, jurava que havia uma cidade submersa naquelas águas, engolida por uma maré gigantesca há séculos. Todos da família o achavam louco, menos eu. Sempre fui fascinado por histórias de cidades perdidas. A ideia de uma civilização inteira, com seus segredos e sua gente, repousando no fundo do oceano, sempre mexeu com a minha imaginação. Por anos, guardei o mapa e os relatos esparsos do meu avô, até que a curiosidade se tornou uma força incontrolável. Com meu equipamento de mergulho, algumas semanas de férias e a bênção cética da minha família, eu estava lá. As águas da costa baiana eram de um azul profundo, mas a correnteza, perto do ponto marcado no mapa, parecia mais forte, com uma energia que me deixava inquieto. A descida foi lenta e metódica. A luz do sol diminuía a cada metro, e o azul vibrante do oceano dava lugar a um verde escuro, quase negro. Meu único som era o da minha própria respiração no regulador de oxigênio e o burburinho das bolhas subindo. Em cerca de 30 metros de profundidade, a visibilidade caiu drasticamente. A água se tornou turva, com uma névoa submarina que obscurecia tudo. Meus olhos se esforçavam para distinguir qualquer coisa, além de meras sombras. O medidor de profundidade continuava a descer. 40 metros. 50. De repente, meu farol de mergulho cortou a escuridão, e eu vi. Não eram pedras, nem formações naturais. Eram ruínas, colunas partidas, paredes cobertas por corais e algas, e o que pareciam ser ruas, todas elas com um design que parecia antigo e sofisticado. Meu avô não era louco. Eu havia encontrado. Continuei a nadar, explorando aquela cidade fantasma. As construções eram monumentais, e pude distinguir arcos e estátuas corroídas pelo tempo e pela água. A sensação era de estar em um cemitério de gigantes. A água ali era estranhamente mais fria, e uma correnteza sutil parecia me puxar para mais fundo. Em uma praça central, o que parecia ser um templo estava parcialmente intacto. Seu portal principal, adornado com esculturas estranhas de criaturas marinhas com olhos que pareciam vazios, me convidava para dentro. Hesitante, mas impulsionado pela descoberta, nadei em direção à entrada. O interior do templo era ainda mais escuro. Meu farol revelou hieróglifos nas paredes e altares cobertos por uma camada espessa de lodo. A água era mais densa aqui, e o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som da minha respiração. Foi então que senti, não um toque, mas uma presença, algo estava ali, comigo na escuridão do templo submerso. Uma sensação gelada que me fez parar. Minha lanterna varreu o espaço, mas não havia nada. De repente, um movimento, não uma criatura marinha, uma forma. Uma silhueta se destacou do lodo que cobria uma das paredes mais ao fundo. Não era uma estátua. Era algo que se parecia com uma forma humana, mas seus membros eram alongados e finos, e sua cabeça não tinha traços definidos. E seus olhos brilhavam com uma luz fraca e vermelha na escuridão. A silhueta no lodo da parede do templo submerso parecia ganhar forma, seus olhos vermelhos pulsando na escuridão. Não era uma estátua. Era algo que se contorcia, que respirava, mesmo sob a pressão esmagadora da água. Uma criatura longa e esguia, com uma cabeça sem traços definidos que parecia inclinar-se para me observar. Meu suprimento de oxigênio parecia diminuir a cada batida do meu coração. Eu estava a dezenas de metros de profundidade, preso em um templo antigo, com uma entidade que parecia ter emergido de um pesadelo. A criatura começou a se descolar da parede, deslizando pelo lodo com um movimento que não parecia ter ossos. Ela se movia em minha direção, lentamente, mas com uma determinação fria. Seus apêndices, longos e finos, pareciam flutuar na água densa, buscando algo. Eu podia sentir o frio que ela irradiava,
Um frio que perfurava minha roupa de mergulho e gelava meus ossos. Lembrei-me dos relatos do meu avô sobre os navios desaparecidos e os pescadores que nunca mais voltavam. Seria essa a criatura por trás das lendas? A guardiã silenciosa da cidade perdida? Tentei recuar, mas a correnteza sutil que me puxava para mais fundo antes, agora parecia ter se intensificado, me segurando no lugar, como se a própria água quisesse me manter ali. Meu farol de mergulho começou a falhar, piscando fracamente, mergulhando o templo em uma escuridão ainda mais profunda. A criatura estava mais perto agora, tão perto que eu pude distinguir a textura de sua pele, úmida, pálida e com pequenas protuberâncias, como se fossem conchas incrustadas. E então, ouvi um som. Não uma voz, mas um clique baixo e molhado vindo da criatura, como se estivesse se comunicando ou me avaliando. Minha visão periférica captou algo mais. Em meio às ruínas do templo, outras silhuetas começaram a surgir das sombras, pairando imóveis, mas com o mesmo brilho vermelho nos olhos. Não era uma criatura. Eram muitas. Elas preenchiam os arcos e as colunas, observando-me em silêncio. Eu estava encurralado, sem saída. A criatura à minha frente estendeu um de seus apêndices em minha direção. Um movimento lento e deliberado. A ponta de seu apêndice era fina e parecia ter uma protuberância pontiaguda, como um aguilhão. E então, o que eu mais temia aconteceu. As bolhas da minha respiração no regulador começaram a diminuir. Meu suprimento de oxigênio estava acabando. O último vestígio de oxigênio no meu cilindro se esvaía. Eu estava no coração da cidade submersa, cercado por uma multidão de criaturas longas e esguias, seus olhos vermelhos brilhando na escuridão aquática. A figura líder estendeu seu apêndice pontiagudo em minha direção. A água parecia vibrar com a malevolência delas. Fechei os olhos, aceitando o meu destino. A pressão da água parecia me esmagar, e meus pulmões imploravam por ar. Pensei no meu avô, nas histórias que ele contava, e como eu havia sido tolo em ignorar seus avisos. Mas então, um som. Não o clique molhado das criaturas, mas um estrondo distante. E uma vibração. A cidade submersa pareceu tremer. As criaturas à minha volta pararam, seus olhos vermelhos fixos em algo além de mim, na escuridão. A vibração aumentou, transformando-se em um tremor forte. As paredes do templo começaram a rachar, e pedaços de rocha e corais se desprenderam do teto. A correnteza que me prendia antes, agora se inverteu, puxando-me para cima com uma força inesperada. Abri os olhos. As criaturas estavam se dispersando, nadando apressadamente para a escuridão da cidade, seus olhos vermelhos desaparecendo como brasas apagadas. A figura líder hesitou por um momento, me encarando uma última vez, e então também desapareceu na névoa aquática. Fui arrastado pela correnteza, para fora do templo, para fora das ruínas. A luz do sol, antes um brilho distante, agora se tornava mais visível, mais próxima. Eu estava subindo rapidamente, sentindo a pressão em meus ouvidos diminuir. E então, emergi. Ar. Inspirei fundo, tossindo a água salgada, meus pulmões ardendo. O céu azul e o sol forte nunca pareceram tão bem-vindos. Eu estava na superfície, flutuando a poucos metros de onde meu barco estava ancorado. Com a última energia que me restava, nadei até o barco, me içando a bordo. Olhei para a água onde eu havia emergido. Não havia sinal da cidade. Apenas o azul profundo do oceano. A névoa submarina havia desaparecido. Nunca mais voltei àquele ponto no mapa. Meu avô estava certo. Há lugares onde as lendas são mais do que histórias, são avisos. E o oceano guarda segredos que não deveriam ser descobertos, e criaturas que é melhor deixar dormentes. Ainda sinto o frio daqueles olhos vermelhos, e a pressão da água me esmagando. E às vezes, quando fecho os olhos, juro que posso ouvir o clique molhado daquelas criaturas, chamando-me de volta para a cidade submersa.
Você se arriscaria a explorar os segredos das profundezas do oceano depois de uma história assim? Deixe seu comentário e conte-nos.